Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 suplementos que podem ajudar a regular o funcionamento do seu intestino. E quando eu digo regular, alguns suplementos eles vão ser para aquelas pessoas que têm intestino preso, outros vão ser para aquelas pessoas que têm o intestino mais solto e alguns servem para os dois tipos de problema, porque eles vão ajudar a regular o funcionamento do intestino, tá bom? Antes da gente falar dos suplementos, o que eu quero que vocês entendam? O que a gente considera como um intestino preso? Aquela pessoa que vai no banheiro menos de 3 vezes por semana e tem fezes endurecidas, aquele cocô de bolinha, tem dificuldade para evacuar, sem tem dor, tem sangramento, coisas nesse sentido, ou tem que ficar lá no vaso um tempão fazendo força para fazer cocô, tá bom? Então, esse é o que a gente tem como um padrão, né? Digamos assim. Porém, na minha percepção, na minha prática, o que eu considero ideal é que você faça cocô todos os dias. Porque se você come todos os dias, o ideal é que você evacue todos os dias. Normalmente, quando a gente fica mais de um dia sem ir ao banheiro, você vai ficar ali com aquela sensação já de distensão, vai produzir um pouco mais de gases, né? Vai ter alteração muitas vezes do humor, da qualidade de vida. Então, o ideal é que a gente vá ao banheiro todos os dias, mas a gente considera como constipação aquela pessoa que vai menos do que 3 vezes por semana. E o que é uma pessoa com intestino solto? Então, com um quadro de diarreia. Aquela que vai mais de 3 vezes por dia ao banheiro e tem fezes líquidas ou amolecidas, tá bom? É muito mais comum a gente ver o intestino preso do que solto, mas tem muitas pessoas também que têm essa desregulação ali voltada para a diarreia, tá? Então, gente, o ideal é que a gente vá no banheiro todos os dias, faça um cocô do tipo 4, que é um cocô bonito, perfeito, sem dor, sem sofrimento, um cocôzinho que afunda, que não te causa aí grandes transtornos, tá bom? Bom, quando isso não acontece, a primeira coisa que a gente precisa fazer é regular e olhar para nossa alimentação. Então, eu vou falar aqui de suplementação, mas a base de tudo é a alimentação. Não tem suplemento nessa vida que salve uma alimentação mal feita ou um estilo de vida que não está saudável. Então, aquela pessoa que não bebe água, que não dorme bem, que não faz exercício físico, dificilmente ela vai ter um funcionamento intestinal regular, um funcionamento adequado e satisfatório. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente pensa em intestino é regular a base, é criar um estilo de vida saudável. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho intestino preso a vida toda, porque normalmente essas pessoas têm comportamentos inadequados em relação ao seu próprio autocuidado, à sua saúde, tá bom? Então, a primeira coisa é melhorar a sua alimentação. E aqui nesse Instagram tem muito conteúdo sobre isso, né? No método MIF, que é a modulação para o intestino feliz, eu falo sobre todos esses problemas, né? Desde a constipação até a síndrome do intestino irritável, por exemplo. E você tem no curso vários cardápios que você pode fazer de acordo com o seu problema. Mas o primeiro deles é o cardápio anti-inflamatório. Por quê? Para a gente começar a fazer esse intestino funcionar, a gente tem que desinflamar o corpo. Beleza? Então vamos lá, vamos falar aí dos suplementos que podem ajudar o seu intestino. E o primeiro deles, ele é indicado principalmente para quem tem intestino preso, tá bom? Que é o magnésio. O magnésio, ele vai ajudar na motilidade intestinal, ele vai aumentar a produção de serotonina, que vai estimular o peristaltismo. E o magnésio, ele vai se comportar como uma substância laxante, tá bom? Muitas pessoas têm intestino preso por deficiência de magnésio. Isso é muito comum, principalmente no Brasil, porque no Brasil a gente tem um solo pobre em magnésio. Então é muito comum que eu peça exames, por exemplo, e as pessoas tenham magnésio baixo. Por quê? Porque o nosso solo é pobre em magnésio. Então muitas vezes é um suplemento que a gente precisa utilizar para grande parte das pessoas, né, para muitas pessoas, mas principalmente para aquelas que têm intestino preso. E aí, Gabi, qual o magnésio que eu vou utilizar? O magnésio citrato é o que tem mais benefícios quando a gente fala de intestino, é o que vai ajudar mais no trânsito intestinal, na motilidade intestinal. O citrato é bem interessante. Um magnésio que eu gosto bastante também é o Biotrimag, que é um magnésio da Pura Vida, que ele é a combinação de 3 tipos de magnésio. Que eu acho que é o citrato, o treonato e o outro eu não me lembro, mas é um suplemento bastante interessante. O magnésio é legal que você tome à noite, por exemplo, tá? Ele vai, se for o magnésio inositol também, que não é tão indicado para o intestino, mas o magnésio inositol ele vai causar um relaxamento também, e indiretamente qualquer tipo de magnésio vai ajudar no intestino, sendo mais efetivo esses que eu citei para vocês, tá bom? Então, o Biotrimag, que tem 3 tipos de magnésio, é o taurato de malato e o citrato, tá? Me lembrei aqui. Ou o magnésio citrato.
Gabi, qual que é a dose? Uma dose média de magnésio recomendada é de 350 miligramas. Mas o ideal é que você sempre olhe quanto que tá o seu magnésio, que você sempre tenha um profissional aí que te acompanhe para te indicar a dosagem correta, tá bom? Mas em média 350 miligramas é um valor ok, e esses magnésios que eu citei, eles são interessantes para o seu intestino, caso você tenha intestino preso. Ele vai te ajudar também na melhora da questão emocional, porque ele melhora a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro suplemento. Segundo suplemento são as fibras pré-bióticas. Então, até tem uma live aqui no Instagram sobre isso. E fibras pré-bióticas. O que são pré-bióticos? São comidinhas de bactérias, são fibras que vão melhorar, vão regular o funcionamento do seu intestino. Essas fibras, gente, elas estão presentes naturalmente nos alimentos. Então, por exemplo, a biomassa de banana verde, ela é um alimento, né, riquíssimo em fibras pré-bióticas, em amido resistente. Então, as fibras pré-bióticas, elas vão ajudar a formar as fezes, elas vão alimentar as bactérias de uma forma saudável. Então, ela é uma comidinha de bactérias saudável, comidinha que as nossas bactérias gostam, tá bom? Só que você também pode utilizar ela na forma de suplemento, né? Então, alguns suplementos interessantes são o Pura Fiber, que é da Pura Vida, eu gosto bastante dele. Tem um microbioimune também, que é da Top Whey, que é bem interessante, que é um mix de fibras, né, que nada mais é esse suplemento que um mix de fibras que vai ajudar a regular o seu intestino, porque muitas vezes a pessoa tem o intestino preso porque ela não consome fibras em quantidades adequadas com a alimentação, então esse tipo de suplemento pode ajudar. E tem um outro também que eu gosto bastante, que é o Oi Sumido, que ele é bem legal também, ele dá uso e moderação, e o diferencial dele é que ele é feito com kombucha, que é um probiótico, então ele tem uma combinação legal de pré-bióticos e probióticos, então ele pode ser bem interessante aí para quem tem intestino preso. Gabi, uma pessoa que tem intestino solto também pode se beneficiar de um suplemento pré-biótico? Pode, tá? Por quê? Porque a fibra pré-biótica, gente, ela vai sugar a água e vai formar as fezes. Então, uma pessoa que tem um intestino muito solto, que tem fezes líquidas ou amolecidas, ela não tem essa formação adequada das fezes. Quando eu tenho uma fibra pré-biótica, quando eu coloco uma fibra pré-biótica na dieta dela, ela vai formar aquele bolo fecal e essas fezes vão ficar mais enrijecidas, vão ficar mais formadas e pastosas. Então, o pré-biótico, ele é interessante tanto para quem tem o intestino preso por falta de fibras, muitas vezes, quanto para quem tem intestino solto que não consegue formar essas fezes, tá bom? Então, fibras pré-bióticas são o segundo suplemento aí que pode te ajudar no funcionamento do seu intestino. Depois disso, a gente tem um suplemento chamado Tupinambur, que é uma planta, né? Uma plantinha mesmo. E a gente pode, as pessoas, né? Existe o pó dessa planta que é super interessante para o funcionamento do intestino. Então você pode utilizá-la nas suas preparações, né, culinárias, ou você pode utilizar ela em um mingau, em uma vitamina, em uma preparação, por exemplo, como um feijão, alguma coisa assim. E ela você compra pronto também na forma de pó, e você pode utilizar também a planta caso você tenha acesso, né? Tem uma marca bem legal que é a Motive Orgânicos, ela vende um tupinambur em pó e orgânico, produzido lá se não me engano, na região ali, como chama, gente? Em Goiás. Esqueci, gente, o nome. Da Chapada dos Veadeiros, tá? Ali naquela região lindíssima, que tem, riquíssima, né, em plantas e tudo mais. Então é um suplemento bem interessante também. Você pode utilizar ele na forma de alimento ou na forma de suplemento, mas é o terceiro suplemento que ajuda principalmente aquela pessoa que tem intestino preso, tá bom? O nosso quarto suplemento que pode ajudar o intestino são os probióticos. Os probióticos são bactérias, né? Então são cepas de bactérias que, quando utilizados em quantidades adequadas, da forma adequada, vão conferir benefícios à saúde daquela pessoa que está tomando, tá bom? Então, os probióticos são bactérias, são micro-organismos vivos que vão ajudar a regular o intestino. Sobre os probióticos, a gente tem que fazer uma ressalva. Por quê? Eles podem sim ajudar a regular o intestino, justamente porque vão estar colonizando esse intestino com bactérias, com cepas de bactérias, e consequentemente vão estar melhorando aquela microbiota intestinal e consequentemente o intestino tende a funcionar melhor, né, quando a gente pensa nisso.
Porém, se você tem distensão abdominal, o probiótico pode não ser a melhor opção para você. Por quê? Porque ao colonizar o seu intestino, você já tem ali uma quantidade de bactérias que talvez não está saudável. Se você coloca mais bactérias, você pode piorar essa flora bacteriana intestinal ao invés de melhorar, tá bom? Então é muito importante que você saiba o momento de utilizar esses probióticos. Eles vão ajudar a regular o seu intestino sim, mas eles podem aumentar a distensão abdominal. Então tome bastante cuidado com a composição desse probiótico e com o momento de utilizar. Eu gosto bastante dos probióticos da Vitafor, né? O Synforte, o Synforte Plus, o 20B também é um probiótico bem interessante e o Pura Fiber da Pura Vida é um suplemento, um probiótico também bastante interessante, tá bom? Mas se você tem distensão abdominal, primeiro você precisa ajustar a sua alimentação, retirar aqueles alimentos que estão te estufando, né? Que estão deixando a sua barriga inchada, para só depois utilizar o probiótico, e aí ele pode ser super interessante, tá bom? No método MIF também eu te dou passo a passo de como e quando você vai colocar esse probiótico, beleza? E por fim, gente, o último suplemento que eu tenho aqui para falar para vocês é o Guardian. O Guardian é um produto da Central Pharma e ele é bem interessante porque ele é uma combinação de 2 tipos de fibras pré-bióticas e vitamina A, C e D. Por quê? É muito importante quando a gente pensa em intestino que a gente tenha um aporte adequado de várias vitaminas e minerais, mas principalmente dessas 3, porque são elas que vão melhorar a barreira intestinal. Então, principalmente para aquela pessoa que tem intestino solto, que tem diarreia, o Guardian é um suplemento muito interessante, tá bom? Ele vai ajudar a regular o funcionamento desse intestino e vai fazer o reparo da barreira intestinal, fazendo com que você tenha um funcionamento mais regular e sem quadros de diarreia ou de fezes muito amolecidas, tá bom? Então o Guardian ele é bem interessante nesse sentido, é um suplemento que eu utilizo bastante, que eu recomendo bastante também, tá bom? Mas lembrem-se que, antes de tudo, a gente precisa regular a alimentação, melhorar o nosso estilo de vida, tá bom? Então, esses foram 5 suplementos que eu recomendo para você começar a melhorar o seu intestino, claro, depois que você já está com uma alimentação saudável, com estilo de vida adequado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários desse vídeo e qualquer coisa que vocês precisarem de mim, é só me mandarem um direct. Aguardo vocês no método MIF, onde eu vou te ensinar o passo a passo para fazer cocô bonito todos os dias, desinflamando o seu intestino. Um beijo!